Observador 10:03. As notícias das 10 com Carla Jorge de Carvalho. Há pouco tempo de arrancar a discussão e votação na generalidade das alterações propostas pelo Governo ao Código do Trabalho, o socialista João Costa acusa o PC de estar casado com o Chega. Já o social-democrata Duarte Pacheco rejeita, diz que foi o PS quem se colocou de fora das negociações. Foi o tema que esteve em discussão no explicador desta manhã. João Costa fala de uma relação a três entre PSD, CDS e Chega. O antigo ministro socialista acredita que o partido de André Ventura vai nesta manhã viabilizar o pacote laboral proposto pelo Governo e diz que o PSD colou-se a um partido sem coluna vertebral. Neste momento eu não vejo o PSD como refém do Chega, eu vejo o PSD completamente casado com o Chega e um casamento que para os dois está a ser muito feliz. É melhor assumirem que o parceiro, a coligação do Chega, a coligação do PSD é com o CDS e é com o Chega. É aquilo que alguns de nós temos dito na brincadeira, que já não é uma AD, é uma adega, porque integra o Chega nesta coligação. João Costa, que diz ainda que o Chega está a reclamar vitórias em assuntos menores e a afastar da discussão pública os aspectos inaceitáveis da proposta do Executivo. Ora, do lado social-democrata, a ideia é rebatida pelo antigo deputado Duarte Pacheco. Ele destaca a aproximação do Chega ao Governo como positiva para o pacote laboral e responsabiliza os socialistas por se colocarem de fora das negociações. Na negociação laboral, o Partido Socialista ficou de fora, quis ficar de fora a partir do momento em que disse que, não tendo existido acordo na concertação social, assumia como suas as posições da UGT, que o Governo não tinha aceito, e a partir daí, portanto, o diálogo morreu, ficou impossível de concretizar-se. Ora, ou o Governo desistia, ou o Governo procurava chegar a entendimento com outras forças políticas. E aqui, claramente, houve uma alteração, uma evolução, uma mudança por parte do Chega. Duarte Pacheco e também João Costa foram os convidados do explicador desta manhã. A votação das alterações ao Código do Trabalho vai realizar-se esta manhã, ao final da manhã. Já ontem o líder parlamentar do PSD deu como certa a aprovação da reforma laboral na generalidade. O presidente do Chega disse que iria acontecer uma grande vitória para os trabalhadores, abrindo assim caminho à viabilização do documento. O novo Código do Trabalho terá assim provavelmente a viabilização de toda a direita, incluindo a Iniciativa Liberal. À esquerda, a rejeição é total. A proposta do Governo vai ter o chumbo do PS, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. A madrasta, suspeita de ter matado uma criança de 8 anos em Valpaços, fica hoje a conhecer as medidas de coação. A criança foi morta em Valpaços. O corpo foi abandonado depois na Serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar. E o jornalista do Observador, Miguel Pinheiro Correia, esteve na localidade de Carrazedo de Montenegro, onde vivia a criança. Conta o que aconteceu durante o dia do desaparecimento e como é que autoridades e população perceberam que algo estava a correr mal. Segundo os relatos de alguns pais aqui perto da escola e também de alguns vizinhos, esta criança apanhava sempre o autocarro e neste dia não foi diferente, nesta quarta-feira não foi diferente, apanhou um autocarro e foi deixada na escola. E aí é que o trajeto fugiu à norma. Ela, em vez de entrar na escola, surgiu a madrasta que a impediu de entrar na escola, por algum motivo, mas impediu-a de entrar na escola e levou-a com ela e depois, entretanto, foi dada como desaparecida. Foi nesse momento que deixou ou que foi vista pela última vez. Sendo que o pai da criança acredita que o crime foi premeditado e que a madrasta planeou o homicídio após uma desavença com o marido, dias antes de tudo acontecer. Esta suspeita vai conhecer hoje as medidas de coação no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar. Foi ontem detida pela Polícia Judiciária e já confessou o crime. Este é o tema da história do dia de hoje, que já está disponível em podcast. Pode também ler o artigo do Miguel Pinheiro Correia, que faz esta hora manchete no site do Observador. O Ministério Público acusa
19 pessoas ligadas ao grupo neonazi e movimento armilar lusitano de 29 crimes, incluindo o de terrorismo. A acusação indica ainda que a organização tinha uma lista de indesejáveis com mais de uma centena de nomes. Em que constavam nomes como o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ou o ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O movimento armilar lusitano foi desmantelado há um ano pela Polícia Judiciária, mas só agora foi conhecida a dimensão do grupo e das intenções. Afinal, Carlos Pedro, que grupo é este e quais eram as motivações? De acordo com o despacho de acusação a que o Observador teve acesso, este grupo nasceu em setembro de 2019, a partir de outros movimentos neonazis. É um grupo de extrema-direita, nacionalista, neonazi, fascista, supremacista branco e antissistema. Foi desmantelado pela Unidade Nacional contra Terrorismo da Polícia Judiciária. Já dissemos que este grupo tinha uma base de dados, mais de 120 nomes, entre figuras e organizações. O que é que pretendia exatamente? Pretendia investigar estas personalidades e até ponderava a criação de tribunais populares com o objetivo de julgar e punir os condenados. Propunha enfrentar as ameaças contra Portugal e os portugueses e depois apresentar uma alternativa ao regime instalado. Nada aconteceu e o Ministério Público justifica, diz que faltaram meios humanos e materiais a este grupo. Ainda assim, Carlos, dentro das intenções deste grupo estava um ataque à casa do primeiro-ministro. Como? Através de uma granada que seria lançada pela janela da casa do chefe do Executivo. Foi essa proposta lançada pelo agente da PSP, Bruno Gonçalves, que está atualmente em prisão preventiva. Bruno Gonçalves teve conhecimento da morada da casa de Luís Montenegro a partir do sistema da Polícia Municipal de Lisboa, onde estava colocado. Destaque ainda para Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva, Rui Tavares e as irmãs Mortágua, que também foram considerados alvos, assim como figuras públicas como Nuno Marco, Ricardo Araújo Pereira, Tânia Graça ou Diogo Faro. Carlos Pedro, com o despacho de acusação do Ministério Público a que o Observador teve acesso, 4 suspeitos deste movimento armilar lusitano, incluindo o líder e o número 2, aguardam julgamento em prisão preventiva. Este é um artigo da editora adjunta de Sociedade do Observador, Leonor Riso. Atenções viradas para o Médio Oriente. Israel continua a atacar o Líbano, apesar do entendimento entre Estados Unidos e Irão. Dos ataques desta madrugada há registro de pelo menos 18 mortos e mais de 30 feridos numa nova vaga do exército israelita contra vários locais no sul do Líbano. Israel afirma que continua a atacar o território devido às violações repetidas do cessar-fogo por parte do Hezbollah. Tel Aviv anunciou que 3 soldados e um comandante israelitas foram mortos em combate, outros 5 ficaram feridos. Na reação, o ministro israelita da Segurança Social diz esta manhã que depois disto todo o Líbano deve arder. E hoje, Carla, ia realizar-se uma ronda de negociações entre Estados Unidos e Suíça, mas foi entretanto cancelada. O anúncio começou por ser feito pelo ministro suíço dos Negócios Estrangeiros e isto depois da Casa Branca ter revelado que, afinal, J.D. Vance não ia viajar para a Suíça. A Casa Branca explica que os planos para as próximas negociações técnicas ainda não foram finalizados. Acrescenta por escrito que a logística destas negociações nunca foi simples ou previsível e por isso decidiu adiar a viagem prevista para hoje. Para já ainda não há uma reação do Irão. Para hoje estava também inicialmente prevista a cerimónia de assinatura do memorando de entendimento entre os dois países, mas o documento foi assinado de forma digital à distância na noite de quarta-feira. São agora 10h11. Carla, que outras notícias marcam a atualidade? O PS volta a aparecer no primeiro lugar de uma nova sondagem. A AD cai para terceiro lugar, atrás do Chega. É o que revela um estudo da Intercampos para o Now e o Correio da Manhã. Os socialistas reúnem 24,3% das intenções de voto. É uma tendência que tem vindo a solidificar-se nos mais recentes estudos de opinião. O Chega aparece com 20,3% e só depois a AD com 19,5%. O movimento Vida Justa marcou para amanhã, em Lisboa, uma manifestação contra a decisão do Tribunal de Sintra sobre o homicídio de Odéias Muniz. A decisão é contestada pelos ativistas que consideram a pena suspensa de 3 anos e meio aplicada ao agente Bruno Pinto como injusta e desumana. A manifestação está marcada para as 5 da tarde no Largo de São Domingos. Há 23 concelhos em perigo máximo de incêndio em Portugal continental, nos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre e Faro. O perigo de incêndio rural vai agravar-se no fim de semana com mais regiões em risco máximo ou muito elevado.